Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela atenção e pela presença de todos. Eu gostaria muitíssimo de agradecer ao longo de toda esta década a simpatia e a interatividade dos nossos queridos telespectadores. Tanto é que eu quero colocar mais uma vez para vocês a forma de vocês interagirem conosco. Está aí na tela. É www.tvmaisabc.com.br. Não usem o símbolo matemático para mais, e sim escrevam mais por extenso, ficando www.tvmaisabc.com.br. Aí está a nossa front page, logo a passagem aí do entretenimento, 10 anos no ar, a história resumida, a lógica do Show Mais, vem um pequeno formulário que deverá ser preenchido. Você preenche com o seu telefone, seu nome, seu celular, e lá embaixo tem um espaço para as mensagens. Você pode escolher um tema no qual você possa interagir, você pode pedir uma reprise de um tema que tenha ido há 4, 5 anos aqui no nosso programa. Nós temos tudo arquivado. Agora a nova modalidade. As pessoas estão pedindo o mesmo tema que já foi ao ar, com convidados diferentes, para que eles possam ter um novo enfoque, uma nova versão daquela matéria que foi abordada. Mas fiquem à vontade, vocês podem entrar em contato conosco apenas também para dizer onde vocês estão, não é? Há quanto tempo vocês assistem o Show Mais, porque nós estamos no ar já há mais de 10 anos. Nós completamos 10 anos no ar no último dia 1º de abril, mas bem no dia da mentira, o Show Mais completou 10 anos no ar. E a gente está no ar graças a vocês, queridos telespectadores, e graças também a um apoio comercial que nós temos desde o primeiro programa. Não é fácil você ter um anunciante por mais de 10 anos. E o Show Mais tem, que é a nossa querida LL Presentes da Rua Laura, 740, Vila Bastos, Santo André. Eila, só de fachada tem mais de meio quilômetro. Ela é todinha de vidro e lá dentro vocês vão encontrar os itens mais bonitos, mais diversificados para a sua casa. Ao dar um presente da LL, a pessoa que o recebe vai saber que, olha, você comprou num lugar totalmente diferente. LL Presentes. Quer conhecer por dentro a loja? Então, com todo respeito, me dê sua mão. Vamos entrar, vamos dar uma voltinha dentro da LL. Venha, venha, venha comigo. Mas vai lá com o tempo, hein? As mulheres são detalhistas, gostam de ver atentamente cada item e você vai ficar lá, por mais rápido que você seja, de 2 a 3 horas. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Não deixe de ir. Pronto. Vamos começar o nosso programa, mas antes nós gostaríamos de convocar a nossa equipe operacional, que é formada por jovens universitários. A TV Mais tem esta característica. Ela dá chance, dá oportunidade aos que estão no 3º ano, aos quartanistas, aqueles alunos que ainda estão no TCC, completando o trabalho de conclusão de curso. Então é uma grande oportunidade para que vocês tomem o primeiro contato com os equipamentos de televisão. Mas sem a boa vontade destes jovens, o programa não sai no ar, a programação não sai no ar e não há canal que consiga funcionar. Por isso que eu pergunto se vocês estão preparados, se vocês estão a fim de colocar mais esta edição no ar. Sejam sinceros, sim ou não? Sim! A força da juventude, isso vale milhões isso daí.
então para o tema desta noite, que leva o número 2244. Olha que é tema que não acaba mais, hein? Vocês podem, nós tivemos uma época aqui na qual nós recebíamos de 3 a 4 convidados. Então vamos tirar uma média de 3, você multiplica por 2.244, dá quase 7.000 convidados no decorrer desta década que aqui vieram para versar sobre os mais variados temas, não é, de interesse dos nossos amigos telespectadores, como o tema de hoje, que nós podemos até classificar de utilidade pública, que é Viagra na adolescência. Nós chamamos a atenção, além dos adolescentes, logicamente, os pais, os responsáveis, os tutores, não é, aquelas pessoas que tomam conta, não é, dos adolescentes, que muito embora estejam numa fase difícil da vida, né, são mais ou menos, não é, fazendo parte de uma etapa da vida na qual eles querem experimentar de tudo. E isso é muito perigoso, por isso que a nossa produção, numa reunião de pauta, resolveu trazer para vocês de casa o tema Viagra na adolescência. Nossa, Darcio, Viagra na adolescência, tem gente que nem sabe, não é? Tem muita gente que não sabe nem o que é o Viagra, não é? Viagra na adolescência, então, mas não é coisa para coroa, não é coisa para terceira, quarta idade, tudo isso nós vamos resolver e perguntar, questionar para os profissionais que aqui estão. Nós estamos recebendo com muito prazer o urologista, professor livre docente da Faculdade de Medicina do ABC e chefe da Clínica Urológica do Hospital Ipiranga, o doutor Sidney Glina. Doutor Glina, muito boa noite, obrigado por ter vindo. Obrigado, e recebemos também Carmita Abdo, psiquiatra, fundadora e coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade, ProSex, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muitíssimo obrigado também, Carmita Abdo, pela presença. Doutor Sidney e nossa querida Carmita, ninguém melhor do que os senhores, não é, para colocar logo na abertura o espectro, não é, do assunto que nós vamos debater, digamos assim, no programa de hoje, não é? O nosso programa é didático, hein? O que é o Viagra? O Viagra é um dos remédios que foram lançados há 15 anos atrás que facilitam a ereção. É um medicamento que se toma, tem vários. Viagra é um deles, tem vários outros medicamentos no mercado, que o indivíduo toma e ele facilita a ereção. Então o indivíduo tem um problema de ereção e isso vai facilitar com que ele consiga ter uma ereção de uma forma mais fácil. Isso se psicologicamente falando a pessoa está querendo, né? Esteja querendo. Isso se ele tiver, porque o remédio ele age bloqueando a função de uma enzima, que é uma substância que atrapalha a ereção. Então ele bloqueia essa substância, então fica mais fácil conseguir ter uma ereção. Mas o indivíduo, para o remédio funcionar, ele tem que ter desejo sexual. Se ele tomar o remédio e não tiver com vontade, não vai acontecer nada. E no decorrer dessa década e meia, digamos assim, 15 anos, né? Isso. O doutor colocou, houve alguma evolução, não é, quimicamente falando, na produção desse Viagra? Ele mudou de composição? Não, na realidade, esse remédio pode ser considerado quase um milagre, porque se achava que era impossível tomar um remédio e agir na ereção, porque ele tem uma ação vasodilatadora, ele faz com que os vasos se alarguem para receber mais sangue. E sempre se achou que se você, quando tivesse uma substância dessa, ele ia interferir no coração, ia cair a pressão, as pessoas não iam conseguir. Mas por acaso se descobriu que ele tem uma ação numa enzima, numa substância específica no pênis. Então, e de lá para cá apareceram outros, mas sempre é o mesmo tipo de ação e com efeito muito bom. A gente fala que esses remédios têm o efeito teto, é muito difícil eu conseguir passar da eficácia desses remédios. Tanto que faz 10 anos que não aparece nenhum remédio novo, só muda o nome, muda a composição química mesmo, sempre. São coisas... Então, e os efeitos colaterais? A medicação, como ele é um vasodilatador, o indivíduo pode ter ação sobre os vasos de outros lugares. Então ele pode ter dor de cabeça, o rosto pode ficar vermelho, o nariz pode ficar inchado, cheio, como se fosse uma rinite. Mas a maioria dos efeitos são leves e os remédios são bastante seguros. Eles têm uma contraindicação, que é para os indivíduos que tomam um remédio para dilatar a coronária. Então os indivíduos que têm problemas de infarto, angina, e eles tomam remédio para dilatar a coronária, e a ação dos dois pode fazer com que a pressão caia muito. Uhum. Mas esses mesmos remédios para coronária não são tão usados mais. Então, o risco de algum problema com esse tipo de medicação é muito baixo.
Doutora Carmita Abdo, não é? Da ótica da sua especialidade, da sua ciência, né? Entra muito também, além, logicamente, da ação química que o remédio produz, o imaginário do consumidor, não é? Eu não sei se em todos os países também o Viagra tem sido vítima, entre aspas, de piadas, isso e aquilo, não é? O quão sério e o quão dependente a pessoa fica do Viagra. É muito importante que a pessoa saiba que esse remédio só vai agir se houver desejo sexual. É isso que eu coloquei, né? Exato. Então, tanto o jovem quanto o indivíduo mais velho, se não tiver o desejo, a medicação não vai agir. E é lógico que o jovem costuma ter o desejo preservado de uma forma bastante exuberante, por sinal, e com a iniciação sexual cada vez mais cedo, ele acaba se tornando menos seguro diante de uma parceira também cada vez mais experiente, desde que as mulheres começaram, então, a ter uma atividade sexual mais liberada. Então, o que acaba acontecendo é essa fantasia de iniciar a vida sexual já a pleno vapor, com toda a sua competência, o que não é natural, né? O jovem deveria saber, e ele deveria estar sendo orientado, de que o início da vida sexual é como qualquer início, com acertos e erros, e pouco a pouco a experiência vai levando a uma atividade mais tranquila, uma atividade mais regular. Então, a fantasia de já iniciar com toda... A milhão, né? Mas a habilidade se ganha com experiência, né? Ele pode até ter ereção, mas ele não vai estar confortável da mesma forma, porque ele não tem experiência, e isso ele vai adquirir com a prática. Então, essa é a fantasia, de já iniciar e ser um grande, né, amante, uma pessoa que tem um potencial de conquistar através do seu desempenho sexual. É importante ele saber que, o jovem, que a sua parceira, geralmente também uma jovem, não tem toda essa experiência, então, para ela nem é tão interessante assim que ele inicie já com uma ereção plena e já totalmente à vontade, o que o remédio não vai propiciar. Eu deixar isso bem claro, ele vai propiciar uma ereção, mas ele, talvez por deixar o indivíduo com ereção, ele fica mais tranquilo, mas não fica mais experiente em função disso. Claro. Bom, eu gostaria de deixar os doutores à vontade de complementarem um ao outro, né, sem que eu interfira, né? Eu fico mais aqui fazendo colocações para que a gente continue conversando. A doutora Carmita Abdo falou uma coisa muito interessante, né? Se ele não tiver vontade, não tiver afins, não acontece nada. Acho que pode tomar um vidrinho todo, né? Isso teoricamente falando, deve trazer consequências gravíssimas, né? Mas longe, né, doutora, das pretensões de uma mulher, né? A mulher, eu acho que o que menos interessa para ela, não é, seria uma ereção, no caso, né? A mulher está preocupada com outros fatores. É lógico que guardando proporções, nem todas, não é? Mas a mulher, as reivindicações femininas, né, são de carinho, são de amor, são de atenção, são de respeito, não é? Agora, o parceiro, depois o doutor me corrige se eu estiver errado, se ele tiver uma situação, não é, de ereção total, não é? Tiver super preparado, tiver super medicado, digamos assim, vai haver um choque de interesses, né? O sexo até pode sair, não é? Mas com volúpia, não é? Eu acho que sem as características que as mulheres estão esperando, não é? De um relacionamento. Então, depois acho que o Sidney até pode completar, mas nós estaríamos falando de adolescente, mas aproveitar para falar da mulher mais velha e do parceiro mais velho. É interessante que ele tenha uma boa ereção, porque à medida que ele tem ereção, ele facilita a penetração, e para ela, que já tem uma musculatura mais flácida, já tem menos lubrificação, quanto menos obstáculos houver, é mais confortável para a parceira. Além de mais idade. De mais idade. Perfeito. Além do que, ele estando mais seguro, ele fica mais livre para ser mais carinhoso, para as preliminares serem mais longas e mais trabalhadas. Então, ela acaba se beneficiando, é o que nós temos observado na prática de consultório. As mulheres reagem dessa forma, doutor? Assim, porque a gente sempre fala, não, a mulher não está preocupada com ereção, mas ela está preocupada com ereção. A ereção faz parte do jogo sexual. Pode não ser, ela até
pode se satisfazer sem ter ereção, mas faz parte do jogo sexual. Eu acho que voltando ao uso do Viagra na adolescência, acho que a grande preocupação é por que um jovem que é absolutamente normal precisa de remédio para ter ereção, tá certo? Para ser normal. Para agir normalmente. Porque assim, quando ele vai começar a aprender a comer, ele não usa nenhum subterfúgio. Para andar também não usa. Ele vai aprendendo, ele cai, suja a comida quando ele cai na comida. E a Carmita falou muito bem, para ele começar a ter vida sexual, ele precisa aprender, né? Eu atendi há pouco tempo atrás um garoto de 17 anos que veio no consultório porque ele já vinha tomando remédio há algum tempo e ele queria parar. E aí eu perguntei, mas por que você começou, né? Ele falou, doutor, a gente transa com as mesmas meninas do mesmo grupo e eu não posso correr o risco de falhar. Se eu falhar, todo mundo vai ficar sabendo, né? Então essa troca sexual e a falta de conhecimento da sexualidade faz com que eles se sintam muito inseguros. Então eles usam o remédio como uma bengala. Para eles não precisam do remédio, né? Tanto que eles falam assim, eu tomo o remédio e 1 minuto depois eu tenho uma ereção. Mentira, o remédio demora 1 hora para agir. Então eles não precisam do remédio, é uma bengala, é uma coisa que substitui a segurança, que dá segurança para eles. É verdade. É exatamente esse gap, né, que eu tô querendo descobrir. Vamos supor essa demora química para efeito, que nem a doutora disse, ele tem que ter um bom papo, ele tem que ser cavalheiro, ele tem que conversar, ele tem um montão de coisa além da ereção, né? Na verdade, o Sidney começou a falar sobre esse tema do grupo, né? O grupo troca muita ideia, muita informação, hoje especialmente, bastante mais, e com isso o receio de estar ser um rapaz menos interessante ou se considerar no grupo com pior desempenho, acaba levando esse rapaz a usar o Viagra ou qualquer outro medicamento que provoque ereção, mas eu diria que com isso ele pode até prejudicar o seu aprendizado, ele fica dependente, ele perde uma característica muito importante que é de ser mais afetuoso, esperar a ereção chegar, enquanto isso ele vai fazendo as suas preliminares e isso leva a sua parceira a se sentir muito mais interessada nele. Enquanto que se ele inicia o ato sexual já com ereção, ele já está queimando algumas etapas e com isso se tornando menos interessado na própria satisfação da garota com quem ele está. Ele está muito egocentrado, muito voltado para si mesmo. Então, a natureza é sábia, né? Faz com que a gente vá pouco a pouco aprendendo cada uma das nossas funções, exatamente para que esse aprendizado nos enriqueça em termos de repertório, inclusive o repertório sexual, porque sexo não é penetração. Sexo é todo o conjunto que se faz desde o momento que se encontra, se troca uma carícia, um beijo, um afago, e a ereção vem naturalmente através dessa aproximação física e da reciprocidade que a moça pode dar a esse afago que ela recebeu. E pode criar dependência, doutora? A doutora responde depois do comercial. Vamos para a nossa câmera externa na Avenida Rotary. Vamos ver como é que anda o trânsito. Tá muito legal, não é? Do lado direito do vídeo, os nossos amigos de casa acompanham o motorista que vai sentido Rua Marechal Deodoro. Tá tranquilo, ó. Os carros fluem normalmente. Do lado oposto, então, tá mais tranquilo ainda. Não é? Então, pelo menos nesse momento, com essas câmeras, nós não registramos nenhum congestionamento e nenhum volume muito acentuado de veículos. Já já a gente volta com outras câmeras em outros locais, logicamente. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. E eu queria agradecer à Câmara Municipal de Santo André, que me envia um convite aqui. O presidente do Legislativo andreense e os demais vereadores e vereadoras convidam para a sessão solene em homenagem ao Lions Clube de Santo André. Acontece nesta quarta, 22 de outubro, às 7 da noite, no plenário da Câmara Municipal de Santo André. Muitíssimo obrigado pelo convite. E agradeço mais uma vez. Se der para pegar aqui a nossa caneca
comemorativa. Essa é diferente de todas as outras edições de canecas que nós lançamos aqui no programa no decorrer desses 10 anos. É a caneca comemorativa, tá aí, leva esse selo aqui de 10 anos de cultura. Porque a grande preocupação do Show Mais, além das brincadeiras, também do jeitão leve que a gente tenta levar ou conduzir o programa, há embutido aí um grande objetivo nosso, que é de levar um pouco de cultura, né? A gente, no decorrer desses 10 anos, repito, já falamos dos mais variados temas e sempre é bom a gente pincelar um pouquinho de cada ciência, de cada ramificação dos estudos, de cada meandro da sociedade, para que possamos, numa grande somatória, aprendermos um pouquinho mais, não é? É tão bom também um pouquinho de cultura de almanaque para nós que somos leigos, substituindo inclusive aquela grande revista que fazia um grande sucesso no passado, Seleções de Reader's Digest, que parece que ainda existe, mas está fininha. São poucos os assuntos, porém todos de muito interesse. E eu havia feito, no final do primeiro bloco, a doutora Carmita Ábido, que é psiquiatra, fundadora e coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade Prosex, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, se cria dependência, né, o uso do Viagra. E depois nós vamos ter uma resposta complementar do Dr. Sidney Glina, que é urologista, professor livre e docente da Faculdade de Medicina do ABC e chefe da Clínica Urológica do Hospital Ipiranga. Começando, portanto, a doutora Carmita Ábido, por gentileza. O Viagra, como todos os outros medicamentos para a ereção, são medicamentos bem seguros e muito eficazes, e a dependência que se cria no uso, quando especialmente se é jovem, é uma dependência psicológica, ou seja, por sempre estar fazendo sexo sob o uso dessa medicação, o jovem acaba não acreditando que ele possa fazer sem nenhum remédio. Conclusão, acaba dependendo da medicação para ter a ereção. Mesmo que, como disse o Sidney, após 1 minuto de ter tomado a medicação e ela ainda não ter sequer entrado na circulação, ele já está respondendo com ereção. Ou seja, não é o remédio, é ele mesmo quem conseguiu ficar ereto, não por conta da medicação. E é interessante que jovens que usam essa medicação e abusam dela, também abusam de outras substâncias. É um perfil, logicamente, de pessoas mais propensas à adição de medicamentos. E também aqueles que são mais inseguros, aqueles que estão mais preocupados com a sua performance frente aos colegas e não para ter um bom resultado na relação propriamente dita. Agora, doutor, criou-se um folclore também, não é, excessivo em relação ao Viagra. A pessoa fala, não, eu fiquei com 10 horas com meu pênis ereto, nossa, eu fiquei 20 horas. É assim mesmo que funciona? Não, o remédio ele tem um tempo de ação, o indivíduo tem ereção, mas quando ele tem uma ejaculação ele perde a ereção. É mais fácil ter uma segunda ereção, mas eles têm um tempo... os remédios variam, tem alguns que têm uma ação que vai entre 8 e 12 horas, tem outros que vão até 36 horas, depende do tipo de remédio que o indivíduo está usando. Mas respeitando esse ciclo, né? Ele é muito fisiológico, porque o indivíduo tem que ter desejo, ele tem ereção, ele ejacula, ele perde a ereção. Não é uma coisa, não é artificial, ela tem uma coisa fisiológica. O que é interessante é que esse remédio ele tem uma ação em vários outros lugares do organismo. Então, por exemplo, crianças que têm uma doença chamada hipertensão pulmonar, que é uma doença gravíssima, o remédio que melhor age, né, na artéria pulmonar, que permite que a artéria se dilate para melhorar a respiração da criança, a troca de gases no pulmão, é essa classe de remédio, chama inibidores de fosfodiesterase tipo 5, que é o nome genérico do Viagra e os congêneres. E também hoje, por exemplo, alguns deles são usados para tratar doenças da próstata, porque eles relaxam a próstata também. Então é um remédio que ele não é só folclórico, né? Não é só porque ele age na parte sexual, ele é um remédio bastante importante. E eles são bastante seguros, então os indivíduos podem usar, desde que sob comando médico, eles podem usar sem grandes problemas. Mas o que veio primeiro? O objetivo de provocar a ereção? Não, e depois... é muito interessante. A história do Viagra é muito interessante porque ele foi descoberto por acaso.
ele era um remédio que se buscava dilatar a coronária. Ele seria mais um vasodilatador coronariano, e eles estudaram, isso foi um estudo na Inglaterra, os voluntários estavam testando para ver se o remédio era seguro ou não, eles começaram a reportar, começaram a contar que tinha um efeito colateral que era ter ereção. Aí as pessoas prestaram atenção nisso. Com todas as grandes descobertas. Prestaram atenção nisso e foram em busca disso e descobriram pela primeira vez um remédio que, tomado por via oral, conseguia facilitar a ereção. Uhum. Agora, ele pode ser comprado sem receituário? Esse é um problema do nosso país, né? A lei brasileira, como sempre, é muito boa. Ela é tão boa quanto a americana, né? Nos Estados Unidos você não consegue comprar um remédio sem receita, um remédio que não seja vendido nos balcões fora da farmácia. Então, a lei brasileira é assim, mas no Brasil tudo é possível. Então, as pessoas vão na farmácia e compram um remédio sem receita, mas isso, pela Anvisa, é proibido. Uhum. Ele deveria precisar de receita. E um dos objetivos do nosso programa, primeiro, não, doutora, é o que a doutora disse. Se o remédio demora 1 hora para fazer efeito, como é que você vai tomar o Viagra em 1 minuto? Não é? Você já está apto, digamos assim, não é? Para a atividade sexual, se não a parte psicológica, né, doutora? Sem dúvida, a parte psicológica é onde ele age no jovem em geral. Não tem sentido, o jovem é saudável, então ele apresenta condições próprias, físicas, né, para funcionar perfeitamente. E se está havendo algum bloqueio, esse bloqueio é de ordem emocional, de ordem psicológica. Seria interessante muito mais ele ter uma boa conversa com um profissional, seja urologista, seja um psicólogo, um psiquiatra, que conversasse sobre o tema ereção com ele. Uma única conversa pode dirimir muitas dúvidas e pode ser muito proveitoso no sentido de ele não ficar dependente psicologicamente de uma droga que é sensacional, como nós estamos vendo aqui, mas que tem o seu uso específico e que, usado de forma adequada, é prejudicial à vida sexual desse jovem quando adulto e daí em diante, né? Não é só na juventude que ele vai se prejudicar, vai se tornar uma pessoa insegura frente à sua ereção, frente a qualquer parceira, não vai adquirir aquela confiança que vem mesmo com a experiência e com os erros e acertos. Uhum. Qualquer pessoa sexualmente competente começou realmente tendo experiências não tão positivas. É muito natural, como qualquer experiência na nossa vida. Então, é de se esperar e não há por que se constranger diante dos colegas se falhou uma vez ou outra. Aliás, a falha de ereção, para ser considerada uma disfunção, ela tem que ser sequencial, tem que acontecer várias vezes e não é uma ou outra mesmo em qualquer momento da vida, não só jovem, mas adulto, que vai significar uma disfunção. É natural, cansado, preocupado, ansioso ou até numa situação mais séria, estando deprimido, esse indivíduo vai apresentar dificuldades mesmo de ter a sua ereção. Não, depois se um dia, porventura, esquecer o vidrinho do remédio, a pessoa está frita, né? Porque, psicologicamente falando, ele já está derrotado, né, doutor? É verdade. Não é? Uma coisa que é interessante é, assim, as pessoas vão falar, como é que a parte psicológica atrapalha a ereção, né? Imagina, isso não existe. É tudo, para mim na realidade, o pênis do homem fica mole porque a gente tem um pouquinho de adrenalina, né? Que é o hormônio do estresse. Então, ele, quando vai ter ereção, ele bloqueia a adrenalina e ele tem uma ereção. Qualquer indivíduo normal tiver tendo uma relação sexual em casa, uma ereção ótima, alguém abre a porta, ele leva um susto, encharca o pênis de adrenalina e perde a ereção. Então, toda vez que o indivíduo tem uma relação sexual preocupado, será que eu vou conseguir? Essa moça é muito bonita, o que eles vão falar de mim? Então, em vez de ter isso de adrenalina, ele tem isso de adrenalina. É mais difícil ter ereção. Nossa, aí que trava mesmo. Por isso que as pessoas que estão preocupadas, é mais difícil ter uma ereção. No caso dos indivíduos que usam remédio e estão dependentes, se ele não está com remédio, ele nem tenta. Ele tenta dar um jeito de evitar a situação sexual. Ainda na esteira do receituário, o importante não é o receituário, é o exame prévio, não é, que vai determinar o receituário. A pessoa corre risco, doutor? Não, se ela tiver usando nitrato, que são os remédios para dilatar a coronária, e comprar o remédio e tomar sem orientação médica, ele pode ter problema.
Na maioria das vezes, por sorte, as pessoas não estão tomando nitrato e os remédios têm poucos efeitos colaterais graves. Mas o grande problema é isso que a Carmita falou, é a história do indivíduo se viciar, né, na medicação, que não precisa, né? E ele precisa ser orientado quanto à função sexual. A gente não aprende em lugar nenhum como é que é a vida sexual, né? A gente vai para a vida sexual e seja o que Deus quiser. Os amigos contaram as mentiras que a gente ouviu e seja o que Deus quiser. Na realidade, o indivíduo perde a chance de ser orientado. Se ele sentar com alguém, às vezes, se o amigo sentasse, se a gente sentasse numa mesa de bar e falasse, putz, ontem, não funcionou. E o amigo falou, não, isso é normal, é assim mesmo, resolveria todos os problemas. O problema é que ninguém fala isso, né? Todo mundo... Depois não é uma competição esportiva, né, doutora? Não é, ninguém está querendo ganhar medalha de ouro nem de prata, não é? Eu acho que o afastamento da normalidade torna o indivíduo uma máquina, não é? Deixando, inclusive, não é, o sabor, não é, da conversa, do relacionamento, do amor, da carícia, de tudo que envolve. Porque só sexo não é um negócio meio esquisito. O Sidney tocou num ponto muito importante no bloco anterior, que é o efeito que esses medicamentos têm, que é um efeito que o jovem busca bastante, que é estar apto para o próximo ato num curto espaço de tempo. Então, às vezes, não é nem medo de não ter ereção, mas dada a oportunidade que ele tem de ter relação com 2, 3, 4 garotas num mesmo encontro, numa mesma balada, ou às vezes com a mesma garota várias vezes, ele busca, através do remédio, ter essa possibilidade de ereções múltiplas num curto espaço de tempo. Aí é que o jovem começa a perder um pouco a noção do que é importante, isso que você acabou de falar. O importante para a garota não é que ele tenha vários atos sexuais num curto espaço de tempo. Ela própria vai ter mais dificuldade do que ele em se recuperar e estar apta para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. E se for com várias, né, aí temos um outro problema, o risco que ele acaba correndo de não se cuidar, o sexo não protegido e várias outras condições que estamos assistindo hoje e que são decorrências dessa atividade desregulada que acaba acontecendo. Então, é um alerta que a gente está lançando, não só para os jovens, mas para os pais. Falar sobre sexo em casa é muito importante. Alertar, mas alertar assim, não assustar, é conversar sobre o assunto, falando dos aspectos positivos e também dos aspectos Mas é difícil esse tipo de diálogo, viu, doutor? Eu vejo as décadas passarem e continua a mesma coisa. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, e chega nessa hora, todo mundo trava. Todo mundo trava. Se não o pai ou a mãe que querem se aproximar, o adolescente, ele refuta. Mas se o adolescente, se o menino de 15 anos, né, pudesse ter a percepção de que o pai dele também, quando foi adolescente, também era inseguro, também foi difícil, e que, olha, passei minha vida, estou bem agora, ele resolveria todos os problemas. O problema é que a gente não tem esse tipo de conversa, a gente não aprende em lugar nenhum, a gente não tem uma educação sexual. Aqui na doutora disse, aprende na normalidade. Né? Eu estou fazendo uma correlação aqui muito boba, muito infantil, é a mesma coisa que aprender a nadar com nadadeira, o famoso pé de pato. Não é? Nossa, você nada parece um submarino, não é? Porque, lógico, o pé de pato foi feito para pato, né? Aí você tira, você acha que está aprendendo, né? Você tira a nadadeira, você afunda, porque teus pés parecem que não são suficientes. Não é? Parece que eles fazem assim e nada acontece, eles não te impulsionam. Então, acho que traçando um paralelo é mais ou menos por aí. Não é? A pessoa é muito isso, muito aquilo com o vidrinho no bolso. Tirou o vidrinho. Se algum amigo fizer uma brincadeira e tirar o vidrinho e esconder, é fracasso total, né? É verdade. Não é? Então, eu acho que é muito difícil. Uma coisa que nós vamos adentrar um pouco depois desse intervalo é em relação às mulheres. Se elas consomem também, se tem resultado, não é? Se a mulher tomando e o garoto também fazendo uso, né? Ou só a mulher e o homem não. Não é? E no caso o adolescente, para puxar o tema de hoje, tem coisa importante ainda pela frente. Então, atenção, pai, mãe, não é? Cuidadores, não é? Responsáveis, que isso daí tem de chegar e bater um papo. Mesmo porque nós estamos falando de uma coisa perigosa que são as doenças sexualmente transmissíveis. Às vezes o cara fica tão loucão, tão se achando,
não é? Que o preservativo para ele não é nada, ele acha que ele vai estourar o preservativo, né? Então já já a gente conversa no próximo bloco a esse respeito. Vamos para uma outra câmera, esta está na Dom Pedro II, tá vendo ali? O motorista que está na Dom Pedro, em Santo André, indo sentido a São Caetano, está à direita do vídeo, onde está passando aquele ciclista lá fora da bicicleta. Tem um trânsito razoável, está fluindo bem, não tem problema nenhum. Já no sentido oposto, não é? O trânsito está um pouquinho mais carregado, mas os carros fluem normalmente. Deram uma paradinha ali para respeitar. Mais adiante aqui, a câmera não pega, mas tem um farol e eles estão respeitando o tempo semafórico. Então, olha lá, já ficou em cima da faixa aquele lá embaixo. Então, já já a gente volta. Quem está usando a Dom Pedro II vai chegar um pouquinho mais tarde, portanto, coloque a sopa do gordo em banho-maria. Já estamos de volta com o tema Viagra na adolescência, recebendo o Dr. Sidney Glina, urologista, e Carmita Abdo, psiquiatra. E vamos para, creio eu, o bloco final do nosso programa, já canalizando não é, para o grande vademecum, o grande resumo, para que as pessoas de casa possam absorver, não é, o néctar da mensagem do programa de hoje. Eu havia deixado no ar, doutor Sidney Glina e nossa querida doutora Carmita Abdo, uma pergunta em relação ao uso por parte do sexo feminino. Isso acontece? Assim, se uma mulher tomar esse tipo de remédio, ela vai ter o mesmo efeito que o homem tem. Só que na mulher a ereção corresponde à excitação sexual, à lubrificação vaginal. Uhum. Então, ela toma o remédio, ela vai ficar, se ela tiver com desejo sexual, ela vai ficar mais lubrificada. Na realidade, talvez tenha outras maneiras mais simples de conseguir isso. Então, o uso é muito discreto. A Carmita tem mais experiência na parte feminina, talvez algumas coisas novas estão aparecendo. Existem, claro, como disse o Sidney, outros medicamentos muito mais interessantes para aquelas mulheres que precisam usar algo para lubrificar, né? E aquilo que acontece com o homem, do remédio não agir se não há desejo, vai acontecer com a mulher. Então, a lubrificação e também o entumecimento, ficar mais inchadinha a vulva e a vagina, facilitar a penetração, esse medicamento pode ser útil, porém, desde que o desejo esteja presente. Muitas mulheres têm esse problema, o desejo não existe mais, então a medicação absolutamente não vai agir. E essa é uma informação recorrente que a gente recebe em consultório de mulheres que já usaram espontaneamente, chegaram já comentando, olha, usei, não aconteceu absolutamente nada. Conversando com elas, o que vamos observar é que a dificuldade não está em lubrificar, não está na segunda fase do ato, mas na primeira, ou seja, o desejo não existe e ela não vai se beneficiar desse expediente, o uso do Viagra. Agora, doutor, como é que a medicina, né, os senhores médicos concluem, não é, numa consulta, não é, um reclamo de um paciente, não é, que está falando da impotencialidade dele, né, de uma companheira de mais de 30 anos, não é? E se ele fosse lhe apresentado uma nova companheira, outra parceira, ele teria reações totalmente diferenciadas, né? O que é patológico, não é? Porque aí não seria uma disfunção com qualquer mulher, não é? Mas não, acontece com a companheira dele de 30, 40 anos. Qual é o peso, qual é a análise que os senhores fazem para falar, olha, você não tem nada, você precisaria, não é, de um maior incentivo? Basicamente, existem 5 causas que levam o homem a ter problema de ereção. Ou ele tem um problema de hormônio, ou ele tem um problema vascular, do sangue não chegar no pênis, perfeito, ou ele tem um problema neurológico, geralmente está relacionado ao diabetes ou alcoolismo, ou ele tem um problema que ele está tomando algum remédio que atrapalhe, ou ele tem um problema psicológico. São basicamente as grandes causas que levam à disfunção erétil. A gente tem alguns dados, a gente sempre precisa tentar fazer o diagnóstico se é orgânico ou se é psicológico. Isso. Né? Então, se o indivíduo tem uma ereção, seja se masturbando,
seja ereção, ele acorda de manhã com o pênis em ereção, aquela famosa ereção quando a bexiga está cheia. Se o pênis tem uma ereção, isso é sinal que a máquina está funcionando. Então ele não tem problema vascular, não tem problema neurológico, ele pode ter um problema hormonal, a gente dosa os hormônios para ver se tem algum problema, se a testosterona está normal, analisa os remédios que ele está tomando e estuda a história psicológica dele, né? Então, se o problema é com a parceira, o máximo que a gente pode dizer é mostrar para ele a situação, né? O que ele vai fazer com isso é um problema do paciente. Claro, médico não pode dar esse caminho. Então a gente explica, a gente tenta fazer o diagnóstico entre psicológico e orgânico. Se for psicológico, tem dois caminhos, que é fazer psicoterapia para resolver, que eu acho que é um caminho muito bom, porque isso cura o paciente. E se ele tem um problema, se não quer fazer psicoterapia, ou não consegue, ou não pode, ou às vezes a gente até associa esses remédios junto com a psicoterapia para facilitar o tratamento. Se o problema é orgânico, a gente sempre tenta os remédios primeiro, ou senão vai para outros tratamentos quando o remédio não funciona. Doutora Carmita, eu fiz essa colocação porque o relacionamento, por melhor que seja, né, um relacionamento que já atinge 30, 40 anos, há um desgaste fantástico nessa questão da sexualidade, né? Mesmo porque os parceiros substituem pelo carinho, pelo amor, por tudo. Fica tudo lindo, maravilhoso, menos essa parte que deixa de ser praticada. O que não quer dizer nada nesse aspecto da sexualidade. Mas as pessoas, às vezes, podem deduzir a priori, não é, que ainda não, que já não estão mais aptos, capacitados a um relacionamento sexual. Há muita reclamação nesse sentido, ou colocações nesse sentido? Sim, os casais que estão vivendo há muitos anos, eles estão envelhecendo. Se envelhece com saúde, a tendência é que a ereção se mantenha, desde que a atração pela parceira esteja mantida. Mas você tocou num ponto interessante, quando de repente a atração acabou, né? Ele consegue estar interessado em uma outra parceira, mas não na sua companheira. O que fazer, né? Muitas vezes esse medicamento acaba sendo até um auxiliar nesse sentido, né? Porque ele está envelhecendo, a sua ereção já não é mais a mesma, porque é raro você chegar aos 80 anos, 70, 80 anos e não ter algum comprometimento vascular, algum comprometimento neurológico, das causas todas que o Sidney falou. Então, já nesse sentido, o medicamento vai ajudar. E a falta de atração pela parceira? Como é que vai ser, né? O que ele vai fazer com isso? Aí é uma questão muito pessoal e eu acho que o médico não tem que estar interferindo. A solução, cada um vai dar o quadro clínico e a conclusão. Do seu ponto de vista. Mesmo um terapeuta não está autorizado a sugerir coisa nenhuma. Claro. Ele vai acabar decidindo se vai fazer um sexo mais, vamos dizer assim, menos intenso, se ele vai usar outras formas de se aproximar dela, se existe afeto ainda, se existe uma cumplicidade, ele quer permanecer do lado daquela mulher, então ele vai substituir o sexo que gostaria de estar fazendo por uma intimidade de outra natureza, com alguma ereção ajudada pelo medicamento ou por outras formas. Agora, de fato, é muito comum que o homem venha se queixar, não exatamente da falta de atração, mas é de que a parceira não está tão interessada mais em sexo e ele até gostaria, mesmo ela não sendo tão atraente como antes, ele faria sexo com ela. Que é o que mais deve acontecer percentualmente falando. Nesse caso, doutor, que a doutora Carmita bem colocou, não é? Deles serem aditivados, né? Eles estão ambos, se amam ainda, nossa, não vai existir mais ninguém para nenhum dos dois. E ele é recomendável o Viagra para ele. Mas a parceira precisa de um aditivo também, né? Porque ela está em Júpiter, né? Sexualmente falando. Veja, a mulher depois da menopausa, ela tem naturalmente uma perda hormonal, né? Então aí o ginecologista tem a ver com a mulher, se ela tem condições de fazer uma reposição hormonal ou não, mas existe tratamento para isso. Acho que é uma questão de os dois procurarem ajuda. A mulher procurar o ginecologista, procurar o psiquiatra, tratar a depressão, tratar o que for para poder melhorar. Você me pergunta qual que é o segredo para ter uma longevidade sexual. Ter uma boa saúde, ter uma boa cabeça e uma boa parceira. Se o indivíduo tiver uma parceira colaborativa que
mantém o desejo sexual e que goste de estar junto com ele vai ter ereção até os 90 anos. Vai morrer tendo relação sexual. Não tem problema. É interessante aquela hora que o doutor disse, né, do casal está se preparando, digamos assim, para um ato sexual e alguém bate na porta ou toca o telefone, ou sei lá, ou as crianças, pai, mãe, pronto, acabou. É irrecuperável naquele momento, né? Eu estou tentando, tirando aquelas opções patológicas que o doutor colocou, o senhor acho que citou 5, né? Isso. Possíveis, não é? Meandros que determinam uma ação de uma certa irregularidade. É um percentual muito grande psicológico, né? Nossa, é enorme. Não é? Porque ele não vai conseguir. É a mesma coisa que o casal foi jantar num lindo restaurante, num bistrô francês, ele gastou R$1.000 só de vinho, preparando aquela grande noite. Mas só que na volta eles têm uma pequena discussão no carro, por causa da sogra. Acabou também. Foi tudo pro beleléu, não, doutora? É verdade. E gostaria até de comentar um pouquinho sobre a questão dos hormônios femininos, né? Muitas mulheres têm medo de fazer uma reposição via sistêmica, ou seja, através de um medicamento que ela tome por boca, mas é muito importante que ela consulte o ginecologista, pelo menos da possibilidade de usar um creme de estrógeno que vai recuperar a saúde da sua mucosa da vagina. Com isso, a relação não vai ser dolorosa e a chance dela poder usufruir desse ato sexual com prazer e não com dor e estar mais disponível para a vida sexual com seu parceiro é, com certeza, muito maior. Então, não quero fazer reposição hormonal, não tenho medo das consequências, não estou segura, mas pelo menos um hormônio de uso local vai fazer toda a diferença na vida sexual dessa mulher. E com uma dose de romantismo, né, doutor? Porque são essas preliminares, digamos assim, que puxam toda a atividade química corpórea, né? É isso que mantém o relacionamento, né? Se cada um virar para um lado e nunca mais se namorarem, vai acabar mesmo. Tá que nem existe aquela caixinha de desculpas que as mulheres às vezes usam, não sei se o doutor já viu, né? Aqui nem aquela caixinha de periquito, não é só que assim, não, hoje não posso, eu estou com dor de cabeça, não sei o que lá, briguei com a mamãe. E tem 300 desculpas, né? Eu acho que nada disso funciona. Então, tende a haver uma harmonia, não é? Muito sincronizada no casal também para determinar um ato sexual, né? Não é tão fácil assim. É que quando um casal namora, é tudo muito mais interessante. Os dois se arrumam, os dois se perfumam, vão para o encontro, não tem que pensar em mais nada. Mas ao longo dos anos e do relacionamento, vai se perdendo, né? Esse cuidado de se apresentar bem. Muitas vezes o homem chega cansado, ele quer fazer logo sexo, ela também veio do trabalho, eles não se preocupam em tomar um banho, em se aproximar, em ter uma série de condições que fazem toda a diferença. Às vezes ele bebeu um pouquinho mais no happy hour, vai para casa já não tão interessante. Então é importante que a mulher também comente com o seu parceiro por que ela tem, por vezes, se afastado e se desinteressado do sexo. Depois a parte financeira pode não estar indo bem, não é? No emprego ele pode estar enfrentando problemas, não é? Sim. E ela em casa, em contrapartida com os filhos. As mulheres agora trabalham também com os seus problemas na indústria, no comércio, não é? Então a tendência é um afastamento, não é? Então os casais têm de batalhar, lutar, não é? Para preservar essa parte tão importante, né? Tem uma coisa que é importante também, que é a expectativa, né? Porque o homem, ele fantasia que ele vai ser um garanhão para sempre, né? E, por outro lado, ele morre de medo de ficar impotente. É o gatinho, né? Que olha no espelho e vê um tigre, isso, né? E a expectativa é assim, à medida que a gente vai envelhecendo, a ereção muda, né? Então a ereção não é mais tão rígida, ela é rígida o suficiente para ter uma penetração. Nós temos um ligamento que prende o pênis no osso do púbis e o pênis fica para cima. Com o passar do tempo, ela vai ficando para baixo. Mas vai apontando para mais, ela é suficiente para uma penetração. É mais difícil ter uma segunda relação sexual, a gente ejacula com menos força. Isso é normal, isso faz parte do envelhecimento, isso não atrapalha a vida sexual. Só que o indivíduo fica achando que isto é um problema. Aí ele começa a ficar ansioso e começa a não ter a ereção. A outra história é se o indivíduo fala, olha,
eu queria ter mais relação sexual, eu não tenho mais vontade. Mas quantas relações sexuais você tem? Eu tenho uma por semana. Que às vezes está muito bom, mas ele acha que deveria ter mais. Então ele começa a ter uma expectativa errada e começa a ficar ansioso e começa a achar pelo em casca de ovo e começa a ter problema. O homem mente muito nas consultas? É difícil saber, né? Porque se ele mentiu, eu não sei o que é a verdade, mas acho que não, porque se ele está lá pagando porque só a consulta... que faltava, ele está pagando, ainda se auto-tapeia, né? E no seu caso, doutora? Acredito que ele minta um pouquinho, né? Mas com o tempo, com a intimidade que se cria na relação médico-paciente, ele acaba ficando mais à vontade. No início ele vai testando também o quanto que o médico está podendo ouvir as suas mazelas, né? Todo homem tem mais dificuldade que a mulher para trazer a questão sexual, pelo menos no consultório do psicoterapeuta, né? A mulher já vem falando de primeira e sem muito problema em colocar-se como sexualmente insatisfeita com a sua performance. O homem ele vai testando primeiro quanto que o profissional pode absorver aquela demanda dele e sem julgá-lo, e que é um julgamento pessoal dele que muitas vezes ele projeta na figura do médico. Ele vai sozinho no consultório já ou não? A maioria dos meus pacientes vem sozinho. É difícil. Aí eu tenho inveja de quando vem a mulher pega, junto. Porque quando a mulher vem junto aí mais fácil. Se ele está sozinho, dá para acreditar um pouco menos. Se ele está com a mulher, um pouco mais. Que ela não vai deixar ele dar furo. Mais ou menos. A mulher que traz... Tem uma semana, nós temos... Mulher, mas quem é você? Gente, eu queria agradecer muitíssimo as presenças do Dr. Sidney Glina, urologista, professor livre docente da Faculdade de Medicina do ABC e chefe da Clínica Urológica do Hospital Ipiranga. O e-mail é glinas@terra.com.br. Tem um telefone facílimo de contato. Doutor Glina, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, foi um prazer. Todo nosso. Obrigado. Agradecemos também a doutora Carmita Ábido, psiquiatra, fundadora e coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade ProSex, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O e-mail é prosexmeio, ou mail, como queiram, @uol.com.br, com um telefone também muito fácil de contato. Doutora Carmita Ábido, muitíssimo obrigado pela presença também. Obrigada a você pelo convite. Vamos para a última câmera externa. Esta está na Avenida Industrial. À direita, nós acompanhamos o motorista que está na Industrial, repito, próximo ao Gran Plaza Shopping, sentido Parque Celso Daniel. Está tranquilo, aliás, fluindo normalmente. No sentido oposto, o motorista também não encontra lá muitas dificuldades. Não se esqueçam, nós estamos no horário brasileiro de verão e ainda está relativamente claro em toda a nossa região. Gente, voltaremos amanhã, se Deus quiser, com um novo tema e novos convidados. Não se esqueçam, como se usa, aonde eu falei, em Pompeia, um subindo para ver o Vesúvio, outro descendo, se encontram, é o grande amor da vida. E onde ele fica? Ele fica ali perto de Herculano e ela fica em Pompeia. É uma história linda de amor. Um abraço, ci vediamo domani, bella, tchau. A adolescência é complicada demais para um adolescente.